Eu estava sentada na terceira fileira, do lado esquerdo, assistindo minha irmã Júlia subir ao altar com aquele vestido que a gente escolheu juntas 3 meses atrás. O tecido caía perfeitamente, o véu estava impecável e o sorriso dela iluminava o salão inteiro. Meu coração estava apertado daquele jeito bom, sabe? Aquele aperto de quem viu uma criança de 5 anos crescer e virar aquela mulher linda ali na minha frente. 18 anos. Foi o tempo que levei criando ela sozinha. Eu tinha 17 quando nossos pais morreram naquele acidente na estrada. Júlia tinha 5. Nenhum parente quis assumir a gente. Minha tia disse que já tinha filhos demais. Meu tio morava no exterior e mal respondia mensagens. Foi só eu e ela. Abri mão da faculdade de arquitetura que eu tinha acabado de passar. Trabalhei de tudo: vendedora, atendente, faxineira nos finais de semana. Tudo para manter a casa em pé e garantir que ela não sentisse falta de nada. E valeu cada segundo. Ali, vendo ela trocar alianças com o Rodrigo, eu senti que tinha cumprido minha missão. Ela estava formada em administração, empregada, feliz, casando com um cara decente. Respirei fundo e deixei as lágrimas caírem. Ninguém ia me julgar por chorar num casamento, né? A cerimônia terminou com aplausos. Todo mundo se levantou. Júlia e Rodrigo desceram o corredor de braços dados, radiantes. Segui para o salão de festa ao lado, onde já estava tudo preparado. Mesas redondas com arranjos brancos e dourados, luzes suaves, aquela decoração elegante que a família do noivo fez questão de bancar inteira. Sim, a família dele. Os pais do Rodrigo, seu Carlos e Dona Helena, eram donos de uma empresa de importação. Tinham dinheiro, status, aquela postura de quem sempre frequentou os lugares certos. Desde o noivado, eles meio que tomaram conta de tudo. Escolheram o buffet, o salão, os fornecedores. Júlia até tentou opinar algumas vezes, mas a sogra sempre vinha com um "deixa que a gente resolve, filha, vocês são jovens ainda". Eu não me meti. Não era minha briga. Meu papel era outro: estar ali, apoiar, torcer pela felicidade da minha irmã. Ou pelo menos era isso que eu achava. A festa começou linda. Jantar servido, brindes emocionados, aquela energia boa de casamento. Eu estava sentada numa mesa com alguns amigos nossos, gente que acompanhou nossa trajetória ao longo dos anos. A Cláudia, minha amiga advogada que me ajudou com toda a papelada quando nossos pais morreram, estava do meu lado. "Você deve estar se sentindo realizada, Marina", ela disse, segurando minha mão. "Olha o que você fez, sozinha". "Não foi fácil", respondi sorrindo. "Mas olha ela ali, olha como ela está feliz". Júlia dançava com Rodrigo no centro do salão. Estava perfeita. Então chegou o momento da valsa dos pais. O DJ anunciou: "Convidamos agora os pais dos noivos para dançarem com os filhos. Rodrigo com a mãe e Júlia". Ele pausou. Olhou para o lado, como se estivesse esperando alguém dizer alguma coisa. Foi quando seu Carlos pegou o microfone. "Júlia vai dançar comigo", ele disse, com aquele tom de voz firme, quase autoritário. "Afinal, agora ela faz parte da nossa família". O salão inteiro ficou em silêncio por 2 segundos. Depois vieram os aplausos educados. Júlia olhou para mim, meio sem jeito. Eu dei um sorriso para ela, daqueles que dizem: "Vai lá, está tudo bem". Não ia estragar o momento dela por causa de uma valsa. Seu Carlos levou Júlia para o centro do salão. A música começou. Era uma valsa clássica, daquelas tradicionais. Rodrigo dançava com Dona Helena do outro lado. Tudo parecia normal. Até que seu Carlos se inclinou e falou alguma coisa no ouvido da Júlia. Vi o rosto dela mudar. O sorriso ficou forçado. Os ombros dela ficaram tensos. Quando a música terminou, Júlia veio direto para mim. Os olhos estavam marejados. "Mari, ele disse que você não soube me educar direito, que eu ainda tenho muito que aprender sobre como ser uma mulher de família". Senti o sangue subir. Ele falou isso? Agora? Na valsa? Falou baixinho, mas falou, e disse que a partir de agora a família de verdade ia cuidar de mim. Antes que eu pudesse responder, seu Carlos se aproximou da nossa mesa.
Ele estava com aquele sorriso arrogante, segurando uma taça de vinho. Parou bem na minha frente. Marina, não é? Ele falou alto o suficiente para as mesas ao redor escutarem. Preciso te falar uma coisa. Você fez o que pôde, mas, convenhamos, criar uma menina sozinha, sem estrutura familiar de verdade, sem um homem em casa. É complicado, né? A Júlia ainda tem muita coisa para aprender sobre o que é uma família de verdade, mas pode ficar tranquila, agora ela está em boas mãos. O salão inteiro parecia estar olhando. Alguns convidados desviaram o olhar constrangidos. Outros ficaram boquiabertos. Cláudia apertou meu braço. Marina, respira. Mas eu já estava de pé. Olhei bem nos olhos dele. Minha voz saiu calma, mas firme. O senhor sabe mesmo quem está falando comigo? A cara dele mudou. O sorriso arrogante vacilou por uma fração de segundo. Como é que é? Eu perguntei se o senhor sabe quem está falando comigo, porque, pelo visto, o senhor não tem a menor ideia do que eu passei para criar essa menina. Do que eu abri mão, do que eu construí sozinha. Ele deu uma risadinha de canto de boca, tentando recuperar a pose. Olha, Marina, sem ofensa, mas a gente sabe que você fez o melhor que pôde com o que tinha. Mas agora, a Júlia vai ter uma vida diferente. Uma vida com estrutura de verdade. Não precisa mais daquela simplicidade toda. Simplicidade. A palavra ecoou na minha cabeça. 18 anos acordando às 5 da manhã para trabalhar antes de levar ela na escola. 18 anos sem comprar uma roupa nova para mim para garantir que ela tivesse material escolar. 18 anos sem férias, sem namorado sério, sem vida própria. Simplicidade. Respirei fundo. Não ia fazer escândalo ali. Não era sobre mim. Era o casamento da Júlia. Entendi, falei, forçando um sorriso educado. Obrigada pela consideração. Dei meia volta e saí do salão. Precisava de ar. Precisava pensar. Fui para o jardim externo do buffet. A noite estava fresca. Acendi o celular só para ter algo para olhar, mas minhas mãos estavam tremendo. Mari! Era Júlia. Ela tinha me seguido. Desculpa, Ju. Não queria estragar seu dia. Você não estragou nada. Ele que foi um... Está tudo bem, cortei. É o casamento dele e do filho. Ele está protetor. Deixa pra lá. Mas não estava tudo bem. E a pior parte? Eu sentia que aquilo era só o começo. Júlia me abraçou forte. Você é tudo pra mim, Marina. Sempre foi. Não importa o que ninguém fale. Eu sei, meu amor. Eu sei. Ela voltou para a festa. Eu fiquei mais alguns minutos ali, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Foi quando senti alguém se aproximando. Me virei. Era seu Carlos de novo. Só que agora ele não estava sorrindo. Estava sério. Marina, preciso conversar com você. Em particular. Acho que o senhor já falou o suficiente. Não, tem uma coisa que você precisa entender. Ele deu um passo mais perto. A Júlia está começando uma vida nova agora. E seria melhor... Como eu posso dizer? Seria melhor você dar um tempo. Deixar ela crescer, respirar, construir a família dela sem aquela dependência emocional que vocês têm. Dependência emocional? Eu criei ela. Exatamente. E agora está na hora de você deixar ela ir. De verdade. Você teve seu momento. Agora é a nossa vez. Ele falou aquilo com tanta frieza, tanta certeza, que por um segundo eu fiquei sem resposta. O senhor está falando sério? Completamente. Olha, eu sei que deve ser difícil para você aceitar, mas é para o bem dela. Pensa nisso. Ele deu um tapinha no meu ombro, daqueles condescendentes, e voltou para o salão. Fiquei parada ali, sozinha no jardim, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Alguma coisa estava muito errada. Seu Carlos não estava apenas sendo protetor ou arrogante. Tinha algo mais. Algo na forma como ele falou, na forma como ele me olhou. Ele queria me afastar da Júlia. Mas por quê? Voltei para casa naquela noite com a cabeça fervilhando. Não consegui dormir direito. Ficava repassando cada palavra que seu Carlos tinha dito, cada olhar, cada pausa. Nada fazia sentido.
Por que um homem que mal me conhecia estava tão interessado em me afastar da minha própria irmã? No domingo de manhã, liguei para a Cláudia. Clau, você viu aquela cena ontem? Vi, Mari. Fiquei chocada. O cara foi absurdamente desrespeitoso. Mas não é só isso. Ele veio falar comigo depois, sozinho. Disse que eu devia dar um tempo, deixar a Júlia respirar, que agora é a vez deles cuidarem dela. Silêncio do outro lado. Marina, isso é muito estranho. Eu sei, por isso estou te ligando. Você que é advogada, você que me ajudou com todo o inventário na época, tem como alguém ter interesse em alguma coisa nossa? Financeiramente? Depende. Vocês têm bens em nome de vocês duas? Só a casa onde a gente mora, mas aquilo foi quitado há anos com o dinheiro do seguro dos nossos pais. E o terreno? Meu estômago gelou. O terreno? Marina? Você ainda está aí? Estou, Clau. Você acha que alguém pode ter descoberto sobre o terreno? Não sei. Mas se alguém foi atrás, dá para descobrir. Deixa eu fazer umas ligações. Tenho contato no cartório. Vou ver se tem alguma movimentação estranha, alguma consulta recente. Por favor. E Clau, não comenta com ninguém. Nem com a Júlia ainda. Confia em mim. Desliguei o telefone com o coração disparado. O terreno. Como eu pude esquecer do terreno? Quando nossos pais morreram, além da casa e do seguro, eles deixaram um terreno numa área que na época não valia quase nada. Era longe, meio abandonado, ninguém dava importância. Mas nos últimos 5 anos, com a expansão da cidade, aquela região explodiu. Construíram shopping, condomínios de luxo, toda uma infraestrutura nova. E o terreno que valia R$100 mil passou a valer mais de 1.200.000. Eu nunca mexi nisso. Guardei como herança para mim e para a Júlia. Meu plano sempre foi esperar ela completar 25 anos e então a gente decidir juntas o que fazer. Vender, construir, investir. Queria que ela tivesse maturidade para entender o valor daquilo. Mas e se alguém descobriu? E se seu Carlos descobriu? Passei o resto do domingo inquieta. Júlia e Rodrigo tinham viajado para a lua de mel logo depois do casamento. Iam ficar 10 dias fora. 10 dias que eu teria para investigar. Na segunda-feira de manhã, Cláudia me ligou. Marina, você precisa sentar. O quê? O que você descobriu? Teve gente fazendo busca sobre aquele terreno no cartório, 3 consultas nos últimos 2 meses. A última foi há 15 dias. Quem? Um escritório de advocacia. Não consegui o nome do cliente ainda, mas vou atrás. Só que, Marina, se alguém está investigando isso, essa pessoa sabe que vocês são donas e sabe quanto vale. Minha cabeça começou a conectar os pontos. 3 consultas, a última há 15 dias, 2 semanas antes do casamento. Clau, consegue descobrir quem contratou esse escritório? Vou tentar, mas vai levar uns dias. Faz o que puder, por favor. Desliguei e fiquei olhando para o teto da sala. Meu instinto estava gritando. Seu Carlos sabia de alguma coisa, tinha que saber. Decidi investigar por conta própria. Passei a terça-feira inteira fazendo buscas na internet sobre a empresa do seu Carlos. O nome era Importadora Mendes em Filhos. Parecia sólida, tradicional. Mas quando comecei a cavar mais fundo, encontrei alguns artigos em sites de notícias financeiras. Um deles, de 6 meses atrás, falava sobre empresas do setor enfrentando dificuldades por causa de mudanças nas taxas de importação. O nome da empresa do Carlos estava na lista. Outro artigo, mais recente, mencionava processos trabalhistas contra a importadora Mendes. Não era prova de nada, mas era estranho. Para uma família que ostentava tanto, que bancou um casamento caríssimo, ter processos trabalhistas era no mínimo suspeito. Na quarta-feira à noite, recebi uma mensagem inesperada. Era de um número desconhecido. Marina, aqui é Helena, a mãe do Rodrigo. Preciso conversar com você. É urgente. Podemos nos encontrar amanhã? Fiquei olhando para a tela do celular sem acreditar. A sogra da Júlia querendo falar comigo? Urgente? Respondi. Oi, dona Helena. Claro. Onde e que horas?
Tem uma cafeteria perto do shopping Iguatemi, às 10 da manhã. Por favor, não comente com ninguém. Não comente com ninguém. Aquilo estava ficando cada vez mais bizarro. Na quinta-feira de manhã, cheguei na cafeteria 15 minutos adiantada. Escolhi uma mesa no canto, longe das outras pessoas. Dona Helena apareceu às 10 em ponto. Ela estava elegante como sempre, mas o rosto estava cansado. Olheiras discretas, expressão tensa. Sentou na minha frente e foi direto ao ponto. Marina, meu marido está falido. Fiquei em silêncio, processando. A empresa está quebrada há mais de 1 ano. Ele escondeu de todo mundo, inclusive de mim, até 3 meses atrás, quando não conseguiu mais sustentar a mentira. Estamos devendo mais de 3 milhões de reais. Tem dívida com banco, fornecedor, funcionário, tudo. Por que a senhora está me contando isso? Ela respirou fundo. Porque meu marido descobriu que você e sua irmã têm um terreno que vale muito dinheiro. E ele está desesperado. Meu sangue congelou. Como ele descobriu? Não sei exatamente. Mas desde que o Rodrigo começou a namorar a Júlia, há 2 anos, meu marido começou a fazer perguntas. Sobre a família de vocês, sobre o que seus pais deixaram, sobre a situação financeira. Eu achava que era só curiosidade normal de sogro. Mas não era. Ele contratou um escritório para investigar. Sim, e quando descobriu o valor do terreno, começou a arquitetar um plano. Que plano? Helena me olhou nos olhos. Afastar você da Júlia. Fazer com que ela confie só nele e na gente. E convencer ela a vender o terreno para investir no futuro da família. Obviamente, o dinheiro viria para as mãos dele. Senti a raiva subir como lava. Ele está usando minha irmã? Está. E Marina, eu não concordo com isso. Tenho muita vergonha. Quando descobri o plano dele, na semana passada, tive uma briga feia com ele. Por isso resolvi te procurar. Por que a senhora não contou isso antes do casamento? Porque eu estava com medo. Medo de que ele fizesse alguma loucura. E por quê? Porque eu tinha a esperança de que ele desistisse. Mas ele não vai desistir. Ele está desesperado. Tem 3 meses para pagar a dívida principal ou a empresa vai a leilão. E junto com a empresa, nossa casa, nossos bens, tudo. 3 meses. Por isso a humilhação pública. Por isso o discurso de deixar ela ir. Ele estava tentando me tirar do caminho. Dona Helena, a Júlia não sabe de nada sobre esse terreno. Eu estava guardando para contar quando ela fizesse 25 anos. Pois ele vai tentar fazer com que ela descubra e vai manipular a situação para parecer que você estava escondendo dela, que você não confia nela, que você quer controlar o dinheiro. Era genial. Era horrível, mas era genial. O que eu faço? Conta para ela, antes dele fazer isso. E mostra as provas do que ele está tramando. Eu te ajudo. Tenho documentos da empresa, mensagens, tudo. Por que a senhora está fazendo isso? Helena sorriu tristemente. Porque estou cansada de ser cúmplice. E porque a Júlia não merece ser usada desse jeito. Ela é uma menina doce, sincera. Não quero ver meu filho começar o casamento em cima de uma mentira construída pelo pai dele. Fiquei em silêncio, absorvendo tudo aquilo. Quando eles voltam da lua de mel? No domingo que vem. Carlos já marcou um jantar aqui em casa na segunda-feira à noite. Ele vai começar o jogo lá. Então eu tenho até lá. Tem. E Marina, eu sinto muito, muito mesmo, pelo que ele fez com você no casamento. Pela humilhação. Você não merecia. Ela se levantou, deixou um envelope em cima da mesa e saiu. Abriu o envelope. Dentro tinha cópias de extratos bancários da empresa, prints de conversas do Carlos com o advogado dele e uma anotação manuscrita com o nome do escritório que fez a busca no cartório. Tudo batia. Voltei para casa e passei o resto do dia organizando minha defesa. Separei todos os documentos do terreno. Imprimi o histórico de valorização da área. Liguei para a Cláudia e contei tudo. Marina, isso é grave, muito grave. Ele está cometendo tentativa de estelionato. Eu sei, mas não quero destruir o casamento da Júlia, só quero proteger ela.
Então você vai ter que ser cirúrgica, expor o Carlos sem queimar o Rodrigo. O Rodrigo sabe de alguma coisa? Pelo que a Helena falou, não. Ele é inocente nisso tudo. Então temos uma chance. No sábado, Cláudia conseguiu a confirmação oficial. O escritório de advocacia foi contratado pela importadora Mendes. A assinatura era do próprio Carlos. No domingo à noite, Júlia e Rodrigo voltaram da lua de mel. Ela me ligou animada, contando sobre a viagem, sobre os passeios, sobre como estava feliz. Mari, na segunda a gente vai jantar na casa dos meus sogros. Você vai, né? Meu coração apertou. Ela não fazia ideia do que estava por vir. Vou, amor. Claro que vou. Ótimo. Meu sogro falou que quer conversar sobre assuntos de família. Acho que ele quer nos incluir mais nos negócios, essas coisas. Assuntos de família. Aposto que ele queria mesmo. Júlia, antes de ir, preciso conversar com você. Amanhã de manhã. Vem aqui em casa? Claro. Está tudo bem? Está. Só preciso te contar uma coisa importante. Tá bom. Te amo. Também te amo. Desliguei e olhei para a pilha de documentos em cima da mesa. Era a hora de contar a verdade. E estava na hora de seu Carlos descobrir com quem ele tinha se metido. Na segunda-feira de manhã, Júlia chegou em casa às 9 horas. Estava radiante, bronzeada, com aquele brilho de recém-casada. Me abraçou forte na porta. Saudade, Mari. Também tive. Vem, senta aqui na sala. Ela sentou no sofá, ainda sorrindo. Eu me sentei ao lado dela e segurei as mãos dela entre as minhas. Ju, preciso te contar uma coisa muito importante. E preciso que você me escute até o final, sem me interromper. Pode ser? O sorriso dela vacilou. Você está me assustando. Não é para te assustar. É para te proteger. Respirei fundo e comecei. Quando nossos pais morreram, além da casa e do dinheiro do seguro, eles deixaram um terreno. Você era muito pequena, não lembra? Mas esse terreno ficava numa área que na época não valia quase nada. Por isso eu nunca toquei no assunto. Guardei para quando você ficasse mais velha e a gente pudesse decidir juntas o que fazer. Júlia me olhava, confusa. Terreno? Que terreno? Fica na região da Avenida das Américas, perto do novo shopping que abriu. Ju, nos últimos 5 anos, aquela área valorizou muito. O terreno que valia R$100 mil hoje vale mais de 1.200.000. Os olhos dela se arregalaram. 1.200.000. Está em nome nosso. 50% meu, 50% seu. Eu estava guardando para te contar quando você completasse 25 anos. Queria que você tivesse maturidade para entender o valor disso tudo. Por que você nunca me contou antes? Porque eu queria te proteger. Queria que você crescesse sem pressão, sem gente se aproximando de você por causa de dinheiro. E porque eu tinha medo. Medo de quê? De que você achasse que eu estava escondendo de você. De que você não confiasse mais em mim. Júlia apertou minhas mãos. Mari, eu confio em você. Sempre confiei. Você criou minha vida inteira. Você nunca fez nada que não fosse pelo meu bem. As lágrimas começaram a descer no meu rosto. Obrigada por dizer isso. Porque agora eu preciso te contar uma coisa muito mais difícil. Peguei o envelope que estava em cima da mesa de centro e entreguei para ela. Seu sogro descobriu sobre esse terreno e ele está tentando se apossar dele. Júlia ficou pálida. Como assim? A empresa dele está falida. Ele deve mais de R$3 milhões e tem 3 meses para pagar ou perde tudo. Quando o Rodrigo começou a namorar com você, ele investigou nossa família. Contratou um escritório de advocacia para fazer busca no cartório. Descobriu sobre o terreno. E desde então está tramando um plano para me afastar de você e convencer você a vender o terreno para investir na família. Não, isso não pode ser verdade. Está tudo aqui, Ju. Documentos, prints, extratos bancários. Sua sogra me procurou na semana passada e me contou tudo. Ela não concorda com o que o marido está fazendo. Júlia abriu o envelope com as mãos tremendo. Começou a ler. Página por página. Extratos, conversas, a busca no cartório com a assinatura do Carlos. As lágrimas começaram a cair no rosto dela. Ele estava usando eu?
Estava. E no jantar de hoje à noite, ele vai começar. Vai fazer parecer que eu estava escondendo isso de você, que eu não confio em você, que eu quero controlar tudo. E vai se oferecer para ajudar vocês a administrarem esse dinheiro. Júlia largou os papéis e começou a chorar. Meu Deus, Marina. Meu Deus. E o Rodrigo? O Rodrigo sabe? Não. Segundo a Helena, ele não sabe de nada. Ele é inocente nisso tudo. Eu preciso contar para ele, agora. Calma, Ju. Precisamos pensar direito. Se você contar para ele assim, de qualquer jeito, pode virar uma guerra. E você acabou de casar. Não quero destruir seu casamento. Mas eu não posso ir nesse jantar fingindo que não sei de nada. Não vai fingir. Nós vamos juntas e vamos deixar seu sogro se enforcar sozinho. Quando ele começar o discurso, a gente expõe ele. Na frente de todo mundo. Com provas. Júlia me olhou, ainda chorando. Você tem certeza? Tenho. Confia em mim? Sempre. Passamos o resto da manhã repassando tudo, separando os documentos, organizando a linha do tempo, preparando a estratégia. Júlia ligou para Rodrigo e disse que estava na minha casa, que estava tudo bem, mas que precisava de um tempo com a irmã antes do jantar. Ele não desconfiou de nada. Às 18 horas, nos arrumamos e fomos para a casa dos sogros. Júlia estava visivelmente tensa, mas tentando disfarçar. Eu estava calma, friamente calma. Chegamos no horário. A casa era enorme, num condomínio fechado de luxo. Toda decorada, impecável. Fachada perfeita para esconder a falência que vinha por baixo. Dona Helena abriu a porta. Me olhou nos olhos por 2 segundos e eu soube. Ela estava do nosso lado. Entrem, meninas. O jantar está quase pronto. Seu Carlos estava na sala, conversando com Rodrigo. Quando nos viu, abriu aquele sorriso falso de político. Marina, que surpresa boa. Pensei que você não viria. Não perderia por nada, respondi sorrindo de volta. Jantamos. Conversas superficiais. Rodrigo contando sobre a lua de mel. Dona Helena servindo as coisas, silenciosa. Seu Carlos fazendo perguntas, sondando, preparando o terreno, até que chegou a sobremesa. Seu Carlos limpou a garganta e se inclinou para a frente, olhando para Júlia e Rodrigo. Bom, já que estamos todos aqui, em família, queria aproveitar para conversar sobre uma coisa importante. Júlia, querida, você e o Rodrigo agora são um casal. E como casal, vocês precisam pensar no futuro, em construir patrimônio, segurança financeira. Eu tenho muita experiência com investimentos, negócios e queria oferecer minha ajuda. Júlia ficou tensa. Eu apenas escutei. Na verdade, Carlos continuou, eu soube recentemente que você e a Marina têm alguns bens de herança dos seus pais. É importante administrar isso direito. E já que agora você está casada, talvez seja a hora de tomar decisões mais maduras sobre esses bens. Rodrigo olhou para Júlia, surpreso. Bens? Que bens? Antes que Júlia pudesse responder, seu Carlos falou. Um terreno, pelo que me consta, na região que está valorizando. Vale uma quantia considerável. E eu acho que seria muito inteligente vender agora, no pico, e investir em algo mais seguro. Posso ajudar vocês com isso. Conheço compradores, investidores sérios. Foi a minha vez. Engraçado o senhor mencionar isso, seu Carlos. Como exatamente o senhor soube desse terreno? Ele me olhou, irritado pela interrupção. Bom, Marina, não é exatamente um segredo, né? Está registrado em cartório. Sim, está. Mas o senhor foi especificamente ao cartório pesquisar, não foi? Contratou um escritório de advocacia 3 meses atrás para fazer uma busca completa sobre os bens da minha família. O silêncio caiu na mesa como uma bomba. Rodrigo olhou para o pai. Pai, é verdade isso? Rodrigo, não é nada demais. É normal fazer uma pesquisa sobre a família quando... Quando o quê? Júlia cortou, a voz tremendo. Quando você quer saber quanto dinheiro a gente tem? Carlos tentou manter a compostura. Júlia, querida, você está mal interpretando... Não estou. Júlia jogou os documentos em cima da mesa. Está tudo aqui.
As buscas no cartório, com sua assinatura, as datas, tudo. Rodrigo pegou os papéis. Começou a ler. A expressão dele foi mudando de confusão para choque. Pai, o que é isso? Rodrigo, eu posso explicar. Explica então. A voz de Rodrigo saiu alta, irritada. Explica por que você foi investigar a família da minha esposa. Dona Helena se levantou e foi até a cabeceira da mesa. Eu explico, Carlos, já que você não tem coragem. Carlos ficou lívido. Helena, não. Sua empresa está falida. Devemos mais de 3 milhões de reais. Temos 3 meses para pagar ou perdemos tudo. E você descobriu que as meninas têm um terreno que vale mais de 1 milhão e estava tramando um jeito de se apossar desse dinheiro. A bomba explodiu. Rodrigo se levantou da cadeira transtornado. Pai, você está falindo e não me contou? E ainda por cima tentou usar minha esposa? Rodrigo, filho, eu estava tentando salvar nossa família, salvar nosso nome, nosso patrimônio. Usando minha esposa, minha mulher. Você ia fazer o quê? Convencer ela a vender o terreno e dar o dinheiro para você? Carlos não respondeu. Não precisava. A cara dele entregava tudo. Júlia estava chorando. Rodrigo foi até ela e segurou as mãos dela. Ju, eu juro por Deus que eu não sabia de nada disso. Nada. Eu jamais... Eu sei, Júlia sussurrou. Eu sei que você não sabia. Rodrigo se virou para o pai, os olhos vermelhos. Como você pôde? Como você pôde fazer isso com a gente? Eu estava desesperado. Você não entende a pressão que eu estava. Ia perder tudo. Tudo que construí. E a solução era usar minha esposa, manipular minha família. Carlos se levantou, tentando recuperar algum controle. Vocês estão exagerando. Eu só ia sugerir um investimento, um negócio. Não ia roubar ninguém. Foi quando eu me levantei também. Não ia roubar? O senhor me humilhou no casamento da minha irmã. Me chamou de incompetente. Disse que eu não soube educar ela. Disse que agora ela estava em boas mãos. Tudo isso para me afastar dela, para fazer com que ela confiasse no Senhor e não em mim, para que quando o Senhor viesse com a proposta do investimento, ela aceitasse sem questionar. Peguei mais um papel do envelope. E aqui está a cereja do bolo, uma conversa sua com seu advogado há 20 dias, planejando exatamente isso. Preciso que a irmã saia do caminho. A garota confia nela demais. Preciso virar a referência para conseguir acesso ao terreno. Joguei o print na mesa. Carlos ficou em silêncio, derrotado. Rodrigo olhou para o pai com uma mistura de raiva e decepção que cortava a alma. Você não é o homem que eu achava que conhecia. Rodrigo, não me fala nada. Eu vou embora. E vou levar minha esposa comigo. Rodrigo pegou Júlia pela mão. Ela me olhou. Mari, vem com a gente? Vou, mas antes... Me virei para Carlos uma última vez. O senhor disse no casamento que minha irmã agora estava em boas mãos, que eu não tinha estrutura para criar ela, que faltava família de verdade. Eu criei essa menina sozinha, desde os 5 anos de idade dela. Trabalhei triplo, abri mão de tudo e criei uma mulher íntegra, honesta, trabalhadora, formada. Uma mulher que vale mais do que todo o seu dinheiro e todo o seu status falso junto. Então, o senhor me desculpa, mas acho que ela sempre esteve em boas mãos. Nas minhas. Saí daquela casa com Júlia e Rodrigo. Dona Helena ficou para trás. Mas antes de eu passar pela porta, ela segurou meu braço e sussurrou. Obrigada. Por ter a coragem que eu não tive por anos. Sorri para ela. Nunca é tarde. 3 semanas depois, Júlia, Rodrigo e eu estávamos sentados no escritório da Cláudia, decidindo o que fazer com o terreno. Vocês podem vender agora e dividir o dinheiro. Podem esperar mais e ver se valoriza ainda mais. Ou podem construir algo lá e alugar. As opções são muitas, Cláudia explicou. Júlia olhou para mim. Mari, você que sempre cuidou de tudo. O que você acha? Eu acho que agora você é adulta, é casada e está na hora de decidirmos juntas. De verdade. Ela sorriu. Então vamos esperar mais um pouco. E quando chegar a hora, a gente constrói algo lá. Algo nosso. Nosso, repeti segurando a mão dela.
Rodrigo estava sentado ao nosso lado, quieto. Depois que tudo explodiu, ele se mudou com Júlia para um apartamento alugado. Cortou contato com o pai por tempo indeterminado. Dona Helena pediu divórcio 2 semanas depois do jantar. A importadora Mendes foi a leilão. Carlos perdeu tudo. Às vezes eu pensava se tínhamos sido muito duros. Se deveríamos ter dado outra chance. Mas então eu lembrava da humilhação no casamento, do plano frio e calculado, da forma como ele tentou usar minha irmã. E eu sabia que tinha feito a coisa certa. Saímos do escritório da Cláudia juntas, as 3. Júlia no meio, Rodrigo de um lado, eu do outro. Vocês querem almoçar? Perguntei. Quero, Júlia respondeu. Mas tem que ser naquele restaurante que a gente sempre ia. Lembra, Mari? Quando eu era criança e a gente se dava aquele presente no fim do mês? Lembrava. Claro que lembrava. Vamos então. Enquanto caminhávamos pela calçada, Júlia entrelaçou o braço no meu. Mari? Oi? Obrigada. Por tudo. Por ter me criado. Por ter me protegido. Por ter guardado tudo aquilo para mim. Por ter sido minha mãe quando eu precisava. Minha irmã quando eu cresci. E minha melhor amiga sempre. Parei de andar. Olhei para ela. Aquela criança de 5 anos que segurava minha mão no velório dos nossos pais. Aquela menininha que perguntava quando a mamãe ia voltar. Aquela adolescente estudando até tarde para passar no vestibular. Aquela mulher linda, forte, de pé na minha frente. Não precisa agradecer. Eu faria tudo de novo, 1000 vezes. Ela me abraçou ali mesmo, no meio da calçada, e pela primeira vez em 18 anos eu senti que podia respirar, que minha missão estava cumprida, que nós duas, juntas, íamos ficar bem. Não importava o que mais viesse.